No estudo anterior, nós começamos a falar sobre a parábola das 10 virgens, que nós encontramos lá em Mateus capítulo 25. Nós começamos compreendendo o conceito de parábolas e por que Jesus ele falava com os seus discípulos claramente a respeito do reino de Deus, mas com um grupo que ele mesmo descreve como não pertencente ao reino de Deus, ele fala através de parábolas. Hoje, nós vamos estudar por que Jesus usou o número 10 na parábola das 10 virgens. Por que Jesus não usou apenas 2 virgens? Apenas para simbolizar se esse era o intuito de que uma era prudente e a outra era imprudente. Porque Jesus, se ele estava querendo falar apenas que 50% seria salvo e 50% não seria salvo, por que Jesus, então, não usou uma linguagem, um número menor? Se ele estava querendo apenas relatar a diferença de sermos prudentes e imprudentes, por que Jesus não utilizou apenas 2 pessoas? Por que ele fez uso do número 10? Hoje, nós vamos saber nesse estudo o significado do número 10 na parábola das 10 virgens. O que o Senhor está querendo nos mostrar através dessa quantidade de pessoas representadas por essas moças? O que Jesus está querendo nos dizer através do número 10 sobre o grupo que conseguiu entrar na festa de casamento e o grupo que foi lançado nas trevas exteriores? O que esse número 10 ele tem de tanta importância para toda a igreja de Jesus Cristo? Você vai ficar conhecendo aqui hoje, nesse canal, Falando de Deus. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria do alto e que você venha estar hoje, como nos outros estudos nós sempre pedimos, com um coração totalmente aberto e a sua mente sem nenhum preconceito, para que o Espírito Santo possa trabalhar em você e lhe revelar os mistérios dos últimos dias. Vem conosco em mais um estudo. Que a graça de Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e possa estar enchendo não somente a sua vida, mas de todos os seus familiares com a rica presença dele. Esse estudo que nós estamos tratando hoje, né, é uma sequência. Nós começamos no vídeo anterior falando sobre a parábola das 10 virgens. No estudo anterior, nós falamos sobre o conceito de parábola, por que Jesus falava em parábolas, para quem ele realmente trazia essas parábolas, o que ele queria fazer através desses ensinamentos cheios de enigmas. E hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo. Só que o nosso tema será o que representa o número 10
nessa parábola? O porquê Jesus utilizou 10 moças para descrever de um grupo que seria prudente e de um grupo que estaria totalmente displicente no retorno do noivo? De antemão, eu vou tentar trazer uma linguagem, como eu sempre tento, bem simples, mas eu peço que vocês, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou mande por e-mail, porque eu vou trazer muitas coisas que muitos de vocês ainda não viram e nem sequer imaginava que existia. Eu peço que vocês tenham em mãos a Bíblia. Hoje, não apenas assista no seu iPhone, ou televisão, ou computador, mas que você dê pause em tudo que eu vou trazer para você nesse dia. Por quê? Porque o que eu vou ensinar a vocês hoje, através do Espírito de Deus, ele é o fator principal que foi destruído, ou estão tentando destruir, ao longo de toda a era da igreja. Porque com esse fator, você automaticamente entenderá os planos de Deus na vida de todo o ser humano. Se você estiver fazendo alguma coisa agora e ao mesmo tempo assistindo a esse vídeo, eu peço que, para o seu bem, você não faça. Deixa para assistir esse vídeo quando você estiver totalmente livre. Se você não tiver esse tempo livre, escolha um período que você vai tirar pelo menos de 10, 15 minutos e fragmente esse vídeo para que você seja enriquecida. Porque eu tenho certeza que o inimigo vai fazer de tudo para você perder o foco do raciocínio que nós aqui vamos tentar trazer a você. Mas se você for fiel até o fim e assistir esse vídeo por completo, sem interrupção, sem deixar o seu pensamento vagar, você será enriquecido hoje com os mistérios de Deus para a sua vida, assim como eu tenho sido enriquecida. É um apelo que eu te faço. Dê uma pausa nesse vídeo, resolva tudo que você tem que resolver, coloque o teu telefone no modo off e assista com atenção a essa mensagem. Eu considero esse vídeo um dos vídeos mais importantes para a salvação de todo o crente. Então vamos lá? Enfim, a parábola das 10 virgens, nós hoje vamos iniciar com essa leitura. Vou pegar então, vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 25, vai ser uma leitura bem rápida, tá bom? Eu preciso ler para que nós possamos começar a entender o que o Senhor está querendo dizer através da parábola das 10 virgens. Ok? Diz assim: naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então, as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia
e a hora. Então, nós acabamos então de ler a parábola das 10 virgens. Nós vimos aqui que é um grupo de 10 moças, onde 5 eram prudentes e 5 eram totalmente imprudentes. Eu quero trazer para vocês um entendimento para que antes de eu começar a dizer o conceito, o significado do número 10, vocês entendam o que eu estou querendo dizer, ok? Primeiro, todo o judeu, eles entendem, eles já têm o conceito que o Eterno, quando ele quer revelar alguma coisa, ele sempre traz aquilo que o representa, ou aquilo que representa algo de importante para o povo, ele sempre trará representado por um número. Esse número é específico. Você vê que todos os números para o povo judeu, ele tem uma representatividade do que o Eterno quer trazer a esse povo, certo? Quando Jesus, lembrando do estudo anterior, estava trazendo a parábola sobre as 10 virgens, então ele estava trazendo para um povo que era judeu. Quem eram esse grupo de judeu? Eram seus discípulos. Lembra lá o estudo anterior, tá bom? Então, quando Jesus fala, eram 10 moças, onde 5 eram prudentes e outros 5 eram imprudentes, ele está falando algo que para aquele povo já tinha uma representatividade muito clara, porque eles sabiam o que se referia o número 10. Então, quando Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, ele não está trazendo nada que não esteja no contexto daquele grupo, ok? Agora nós precisamos saber o que Jesus estava querendo falar para os discípulos representando sobre a parábola das 10 virgens, porque eles entendiam, mas nós entendemos? Não. Mas eu vou usar uma palavra que está escrito na Bíblia, que nós temos que crescer em entendimento, nós temos que nos alimentarmos da palavra de Deus, nós temos que pedir a Deus sabedoria para entendermos o que Ele está revelando, não somente ao povo do passado, mas ao seu povo no presente. Então, antes de eu trazer essa revelação, dizendo a vocês que os discípulos sabiam muito bem o significado do número 10, então eu vou revelar para vocês o que significa o número 10. Antes de partirmos para a revelação bíblica, eu quero trazer para vocês o significado do número 10. 10, ele é a base do nosso sistema decimal, onde nós aprendemos a contar. O número 10 em si, ele não é um número. Ele é a junção de 2 números, um 1 e um 0. O número 1, ele traz o conceito de unidade, o conceito de indivisível. Ele dá início a uma sequência. No contexto humano, todos nós queremos ser o número 1. Ou seja, todos nós queremos ser o melhor. Agora, o número 0, ele ao lado esquerdo de um número, ele não representa nada. Por isso que quando fala aquele cara ali é um 0 à esquerda, ou seja, aquele cara ali não é nada. O número 0, na realidade, ele não é um número, mas ele é um conceito matemático que quer expressar a não existência de algo. Mas quando você coloca o número 0 ao lado de qualquer número, independente de ser 1, 2, 3, ele multiplica aquele número. E aí você vem e fala assim para mim, irmã Rejane, mas por que você está querendo falar sobre o número 1, sobre o número 0? Deus é único, certo? Ou seja, representado pelo número 1. Abramos então lá em Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: escute, ó povo de Israel, o Senhor, e somente ao Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame ao Senhor, nosso Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, pois Ele é o único Deus. Ou seja, o número 1 e o número 0. Os dois juntos é que vão formar o número 10. Então, 10 representa a perfeição divina, o alfa e o ômega, o início e o fim. Só que o 10, ele também representa a letra do nome do nosso Eterno.
Iod. Eu não sei nem se essa pronúncia é certa, né? Mas a escrita é Iod. Essa letra é a primeira letra do nome inefável, né? Do nome que nós não podemos pronunciar do nosso Eterno. E a letra Iod, ela possui o seu valor de número 10. E esse número é tão importante para os judeus que eles levam o significado dos números à risca, ao ponto de quando se fala em números, eles sabem a importância desse número para o cotidiano do povo, para o cotidiano de suas vidas. A representatividade desse número é que vai descrever a importância de todos esses significados para suas vidas. Então, o 10, ele representa a perfeição. Todo mundo quer ser 10. Ah, ele é nota 10. Ah, esse cara é 10, essa moça é 10. Porque representa o quê? A perfeição. Deus, ele representa a perfeição. Mas vamos lá para acelerar um pouco mais esse estudo. Você sabia que quando Deus estava criando os céus e a terra, ele fez 10 pronunciamentos para que tudo fosse criado? Ou seja, durante 6 dias de criação, Deus deu 10 pronunciamentos. Vamos colocando aqui. Bom, vocês vão olhando lá capítulo e versículo depois. 10 pronunciamentos foram ditos quando a terra estava sendo criada. Você sabia que do período de Adão até Noé, que foi o período do dilúvio, houve 10 gerações? Você sabia que da geração de Noé a Abraão houve 10 gerações? Vocês percebem que houve 10 gerações ímpias que herdaram o dilúvio, ou seja, a rejeição, a amargura de Deus, mas que logo após foram 10 gerações que herdaram a promessa de Deus. Vocês estão entendendo? Até porque o povo de Israel nasce a partir de Abraão. Então, entre Adão e Noé houve 10 gerações ímpias e entre Noé a Abraão 10 gerações para que chegassem até a promessa de Deus em Abraão. Preste atenção, respire que tudo isso a gente vai juntar no final. Mas vão anotando o que eu estou te dizendo, ok? Quantas pragas houve no Egito? 10 pragas. Certo? Qual foi a parte que Deus abençoou e que ele disse que seria para ele? A 10ª parte. Vocês estão começando a entender algumas coisas? Se ainda não, lá na frente vocês vão entender. Segura aí. Mas quem já está entendendo, legal, porque mais coisas vocês vão compreender. Vamos lá. Agora eu quero trazer uma coisa para vocês, antes de eu iniciar uma outra parte do conceito do número 10. Vocês sabiam que o número 10 também representa o período de provação, avaliação e resistência humana? Vamos lá, capítulo e versículo para que vocês comecem a entender que não é coisa daqui da irmã Regiane, não. Isso é Bíblia. E eu já falei que tudo que nós trazemos nesse canal, nós trazemos mediante a Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 24, nós não vamos ler, senão vai tomar muito tempo, mas eu vou deixar esse capítulo e versículo aqui para vocês. Eu queria que vocês analisassem uma história. Quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, a Rebeca, que nós já sabemos que é, vocês sabiam que Rebeca foi tentada a permanecer na casa do seu pai por 10 dias e não seguir ao servo de Abraão? Então, foi lhe dado uma oportunidade de ela permanecer nessa casa por 10 dias, só que ela recusou. Então, ela foi tentada. Já estamos trazendo uma simbologia para vocês do que representa também o número 10. Agora, vocês também sabiam que Labão enganou Jacó por 10 vezes? Ou seja,
Deus permitiu, através de Labão, que Jacó fosse provado também 10 vezes com o mesmo pecado que ele cometeu lá atrás, enganando o seu pai. Ainda que ele tivesse enganando seu pai para roubar, para pegar por direito dele a primogenitura que ele havia comprado de Esaú, que negligentemente vendeu. O que aconteceu? Deus usou Labão para enganá-lo 10 vezes. Então nós vemos nesse sentido o número 10 sendo representado pela provação, pelo teste que Deus estava dando a Jacó pelo erro que ele cometeu lá atrás. Agora, se você ler lá em Gênesis 1, capítulo 42, você vai ver que José, ele foi vendido por 10 irmãos que o odiavam, que tinham inveja dele. Então, José teve que, através da resistência de tudo aquilo que ele havia sonhado, que ele sabia através dos ensinamentos do pai dele, Jacó, que aquilo que estava acontecendo com ele era temporário. Porém, José foi lançado dentro de um buraco e foi vendido como escravo por 10 irmãos invejosos que o odiavam. Então nós vimos, através da vida de José, a resistência contra aquilo que aconteceu em sua vida. Ok? Então, nós vimos aqui a representatividade do número 10 também como resistência, provação e teste. Para cada pessoa que Deus tinha um propósito. Ok? Agora vamos lá. Vocês já perceberam que o que Deus escreveu em uma tábua e entregou a Moisés lá no Monte Sinai? Deus entregou 10 mandamentos. Já observaram isso? 10 mandamentos. 5 em cada placa. Deus escreveu 10 mandamentos e o entregou a Moisés. O que esses mandamentos representam, irmãos? Alguém já parou para analisar o que esses mandamentos representam para todos os que creem em Deus, independente de suas religiões? Porque foi dado por Deus. O que os 10 mandamentos representam, irmãos? Representa o cuidado de Deus nas nossas vidas, uma ordenança de Deus. Mas por que Deus iria nos dar uma ordenança? Por que Deus iria nos mandar fazer algo que até então a gente desconhecia? O porquê Deus teve o cuidado de escrever esses 10 mandamentos com as próprias mãos e entregar a todos nós seres humanos? Qual é o verdadeiro sentido, qual é a verdadeira mensagem do nosso Criador em relação à entrega dos 10 mandamentos? Se você não sabe, você vai saber aqui agora. E eu peço, por favor, sem nenhum preconceito, você deixe a sua mente, o seu coração ser controlado pelo ensinamento, pelas coisas de Deus. Primeiro ouça e depois extrai aquilo que você acha ou julgue ser de Deus. Faça testes, pergunte a Deus, ok? Eu vou dar um exemplo de um pai de família. Nenhum pai dá uma ordem para o filho do qual ele não conheça as vantagens e os riscos de o filho descumprir ou cumprir aquela ordem, certo? Deus, quando ele nos deu os 10 mandamentos, ele está dizendo para nós, eu não vou falar para vocês não, vamos lá abrir e vamos ler os 10 mandamentos, vou ler na Antiga Aliança. Não, são os mesmos da Nova Aliança. Vamos lá, por favor.
Êxodo no capítulo 20, versículo 1 diz assim: Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou Yahweh, teu Deus, que te faz sair da terra do Egito e da casa da escravidão. Não terás, primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas, ou embaixo da terra. Não te ajoelharás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahweh, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta gerações do que me odeiam. Mas também ajo com amor até a milésima geração para com aquele que me amam e guarda os meus mandamentos. Não pronunciará em falso o nome de Yahweh teu Deus, porque Yahweh não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Estou lendo a versão de Jerusalém, tá? Da Bíblia de Jerusalém. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e fará toda a tua obra. Porém, o 7º dia será sábado e descansará. Tu não farás nenhum trabalho, nem tu, nem a tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em sua casa. Porque em 6 dias Yahweh fez o céu e a terra e o mar e tudo que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Yahweh abençoou o dia do sábado e o consagrou. Honra o teu pai e a tua mãe, para se prolongar os teus dias na terra que Yahweh te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás um testemunho mentiroso contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher dele, nem seu escravo, nem sua escrava, nem o boi dele, nem o seu jumento, nem a sua casa, nem qualquer coisa que pertença ao seu próximo. Todo o povo então viu os trovões e os relâmpagos ao som das trombetas. Deixa eu trocar de Bíblia. Vocês perceberam e entenderam o porquê Deus estava dando esses mandamentos? O porquê Deus não estava dando esses mandamentos, essa ordenança ao povo? O que Deus queria falar isso? Porque estava acontecendo isso lá no povo de Israel? Talvez sim. Não duvido. Mas o porquê eles estavam fazendo isso? Irmãos, aqui está uma revelação que muitos de vocês não sabem. Eu quero que vocês saibam que esses 10 mandamentos representam nada mais, nada menos do que os 10 principados do mal que tentam derrubar todos os seres humanos. Os 10 principados do inferno que tentam desviar toda a raça humana. Vamos ver se isso é verdade? Que eu estou falando a verdade? Sim. Primeiro, o primeiro mandamento diz que nós não devemos ter outros deuses, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nós não devemos. Quem foi que fez com que queria ser maior que Deus? Quem é que queria ser maior que Deus? Satanás. Então aqui nós vimos que o Satanás ele mesmo se idolatrava. Ele mesmo tinha ele como o Deus e queria que todos os outros anjos o tivessem como Deus. Vamos trazer outro para vocês verem. Eu não vou poder falar um por um aqui, mas só para você ter um contexto, porque senão o estudo vai ficar longo. Eu tenho outras coisas para revelar a vocês. O roubo. A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo veio roubar, matar e destruir. Vamos lá, roubo. Não roubarás o teu próximo. Não matarás. Quem veio roubar, matar e destruir? A Bíblia diz que o príncipe desse mundo. Você vê que lá no Éden ele roubou
todo o que nós tínhamos Deus, porque na realidade Deus te havia dado para o homem, você vê que ele destruiu, ele matou a comunhão que o homem tinha com Deus. E quem é que coloca esse instinto de matar o próximo é o próprio príncipe desse mundo. Ok? A palavra de Deus diz: honrai pai e mãe. Quem não honra pai e mãe, não honra as autoridades. Quem não tem o princípio de obedecer pai e mãe, de respeitar pai e mãe, não respeita ninguém. Se o filho não respeita pai e mãe dentro de casa, ele não vai respeitar ninguém fora de casa. Que pecado é esse, irmão? Pecado da rebelião. Pecado de rebeldia, aquele que não se submete às autoridades. Quem é que não se submeteu à autoridade, pessoal? Satanás. Que não se submeteu à autoridade de Deus e ainda levou consigo a terça parte dos anjos. Um dos outros mandamentos é não mentir. Não mentirás. Da onde veio a queda do homem? Da mentira. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é quem? Satanás. Certo, irmãos? Outro mandamento que tem: não cobiçarás nada do teu próximo. Não terás inveja. Não cobiçará. Cobiçar é inveja. Quem é que cobiçou o trono de Deus? Quem é que cobiçou? Quem é que teve inveja de tudo aquilo que Deus deu para o homem lá no Jardim do Éden, dando autoridade para o homem em toda a criação? Satanás, que estava lá através da serpente para enganar a mulher e consequentemente fazê-la enganar o marido. Irmãos, não adulterarás. O que é um adultério? Adultério é a quebra de uma aliança. Quando você tem alguém, um compromisso com alguém, uma aliança com alguém, e você quebra aquela aliança em relação a interesses com outra pessoa, com outra proposta. Então, quando você adultera, você está pulando, você está pegando algo que não lhe pertence, mas você está quebrando uma aliança que você tem com alguém. O adultério não é somente sexual. O Senhor trouxe isso aqui, mas o adultério também, nós vamos falar no próximo vídeo, também é espiritual. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles adulteraram com outros deuses, sendo que o próprio Deus disse que ele era único e que Israel deveria adorá-lo somente. Um outro conceito que eu quero trazer para você, desses principados, que é por isso que Deus deu ordem, é por isso que Deus deu os 10 mandamentos, para que a gente ficasse vigilante, para que nenhum desses espíritos malignos entrasse nas nossas vidas, foi. E é um dos mais graves que tem acontecido no meio do povo de Deus. Idolatria. O Senhor diz que a Ele, somente Ele nós deveríamos dar culto. E somente a Ele deveríamos pôr em primeiro lugar. Muitos acham que a idolatria é colocarmos uma imagem. Apesar de que a Bíblia diz, acabamos de ler os 10 mandamentos, que nós não devemos ajoelhar diante de nenhuma imagem. Nenhuma imagem feita com o símbolo do que existe em cima do céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem no mar. Nós não devemos ajoelhar. Isso quem falou é Deus. Mas muitos de nós temos símbolos de idolatrias em nosso coração. Sabe o quê? Como nós idolatramos o nosso pai, a nossa mãe, como nós idolatramos o nosso filho, o colocamos em primeiro lugar das coisas de Deus. O sacerdote do templo, ele colocou a sua família em primeiro lugar das coisas de Deus. Ou seja, os filhos pecavam, mas ele fazia vista grossa, porque ele amava mais os filhos do que a Deus. Então ele não obedecia a Deus. Ele tinha seus ídolos, os seus filhos. Outros de nós colocamos cantores, pastores, pregadores, e colocamos presidentes acima de Deus, time de futebol, ao ponto de nós olharmos dentro de muitos templos religiosos, pessoas que vão assistir cultos com a camisa do seu time, ou o boné do seu time. Isso é uma idolatria. Mas irmã, eu só estou homenageando. Há tempo para homenagear.
há tempo para homenagear. Tem gente que briga, mata por político, por time de futebol, mas não foi um ponto para defender o evangelho. Isso é uma idolatria. Preste atenção. Vocês estão sendo seduzidos por outro tipo de idolatria, estão achando que idolatria é só uma imagem. Quantos de nós não damos mais valor ao cônjuge do que a Deus, ao que ele fala, ao que os amigos falam, do que a palavra de Deus fala, ao que os nossos ídolos gospel falam, do que a palavra de Deus fala? Estamos com ídolos e não sabemos, porque os principados estão colocando vendas em olhos de muitos irmãos. Acordem, acordem enquanto há tempo. Mas houve alguém em toda essa terra que praticou os 10 pecados descritos nos 10 mandamentos? Houve alguém que deixou esses 10 principados imundos entrar em sua vida? Existiu um homem. O nome dele se chama Absalão. Absalão, ele deixou os 10 principados satânicos entrar na vida dele. Vamos lá? Absalão cobiçou o trono do pai. Absalão, ele simplesmente não obedecia à autoridade do pai, que além de ser pai dele, ainda era rei de Israel. Absalão, ele matou o irmão dele com vingança pelo que o irmão dele fez. Absalão proclamou em todo o reino mentira contra o pai, ou seja, levantou falso testemunho, que é uma das coisas que Deus odeia, que é a contenda entre irmãos. Absalão fez pior. Absalão levantou blasfêmia contra o rei de Israel, o ungido de Deus, para usurpar o trono dele. Absalão mentiu sobre tudo o que estava acontecendo dentro do castelo para que ele conseguisse adeptos para o plano dele de usurpar o reino de Davi. Absalão foi ganancioso, ele não mediu consequências, nem quis ouvir os líderes, os sábios daquela época, para que ele parasse com isso, porque Deus ia pesar a mão dele. Mas ele não, ele foi ganancioso até a sua empreitada. Absalão, ele adulterou com o quê? Nada mais, nada menos do que 10 concubinas do pai dele. Olha o número 10 aqui de novo. 10 concubinas do pai dele. Se você vê a história de Absalão, que a gente vai colocando aqui todos os pecados, ele cometeu os 10 pecados. Ele blasfemou contra Deus. Ele ignorou a Deus. Ele sabia que só podia ser levantado o rei, aquele que Deus queria e no momento certo. Mas olha lá, para que nós víssemos por completo o que aconteceu na vida de Absalão, nós temos que ver que a certeza foi que ele consumou o adultério com 10 concubinas, 10 mulheres do seu pai. E em consideração, o que nós temos que destruir esses 10 principados que querem entrar na vida do ser humano, ele foi morto com 10 flechadas dos escudeiros do seu pai. Vamos lá? Vamos abrir? Vamos abrir a Bíblia, vamos ver. Abramos lá. Olha a morte de Absalão para destruir esses 10 principados que entraram no governo, no reinado do rei Davi. Abramos lá em 2 Samuel, no capítulo 10, no versículo 17, no capítulo 18 e no versículo 8 por diante. Eu vou ler bem rapidinho, tá, irmãos? Porque a intenção não é essa. Absalão começou a fugir, porque ele começou a brigar com os homens, a lutar com os homens que protegiam o reino de Davi contra os homens que estavam a favor dele. Mas olha lá. Então a luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. De repente, Absalão se encontrou com um dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e, ao passar por debaixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. E um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado no carvalho. Olha o que Joabe disse. Você viu? Então, por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de
prata eu sinto. Olha só, em favor da morte de Absalão, esse cara teria ganho 10 barras de prata. Ou seja, 10 barras de prata pela destruição, simbolicamente, vamos ver, desses 10 principados, como prêmio pela morte, pela destruição desses 10 principados que estavam tentando roubar o reinado de Davi. Mas o soldado não fez isso. O que aconteceu? Mas o homem respondeu a Joabe: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar o Senhor Abissai e Eitai: se vocês gostam de mim, tratem Joabe e Absalão com delicadeza. Mas se tivesse obedecido e matado Absalão, o rei saberia disso, e ele sabe de tudo, e o Senhor não me defenderia. Olha só o que Joabe fez. Não vou perder mais tempo com você. Então Joabe pegou 3 lanças e enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercavam Absalão e acabaram de matar. Ou seja, 10 soldados de Davi, 10 soldados que estavam a mando de Joabe, acabaram de matar o jovem Absalão. Aqui nós vimos literalmente a simbologia do crescimento desses 10 espíritos malignos, dos principados que tentam destruir a raça humana e que apoderaram da vida do jovem Absalão, mas eles foram destruídos simbolicamente. Aqui nós vimos por 10 escudeiros dali que estavam sendo liderados por Joabe. Então, irmãos, só para nós concluirmos aqui esse pensamento. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele estava falando: tome cuidado com esses 10 principados que tentarão fazer você sair da minha presença rumo às promessas que eu tenho prometido a você. Tanto é que o próprio Deus falou lá no monte, e quando Moisés desceu, reproduziu isso ao povo israelita, dizendo: se o povo cumprir esses 10 mandamentos, eu os conduzirei à terra prometida e eu serei o seu Deus. Então, Deus manda nós obedecermos os 10 mandamentos, com uma ordenança lá para o Novo Testamento, a Nova Aliança, que tem os 10 mandamentos. Mas o próprio Jesus diz que se nós cumprirmos os 2 primeiros, automaticamente a gente cumpre todos os demais. Só que eu quero trazer uma coisa a vocês. Vocês lembram que Jesus Cristo curou 10 leprosos? Vocês sabem o que significa lepra? A lepra significa maldição. E todo leproso, ele deveria estar bem longe da cidade. Mas aqueles leprosos, eles foram até Jesus e pediu para que Jesus o curasse. Vocês sabiam que aqueles leprosos, eles estavam é o que eu costumo dizer, né? Que Deus parece que ele gosta de falar com peças, montar peças, mas é brincalhão. Deus é muito divertido. Ele fala: gente, eu tô brincando aqui com algumas peças para vocês entenderem. Aqueles 10 leprosos estavam simbolizando os 10 espíritos imundos que querem arrasar, destruir a vida de todos os seres humanos. Hoje, eu não vou só trazer isso, porque muitos de vocês podem estar nesse problema de não estar cumprindo os 10 mandamentos. Mas eu quero trazer uma boa nova para vocês. Vocês sabiam que no templo existiam 10 mesas? Vocês sabiam que existiam 10 bacias? 10 candelabros? A mesa, irmãos, é onde se colocava os pães. Sabe o que é que nós trazemos para vocês aqui? Eu tenho que ser bem rápido, porque eu não posso falar muito. Sabe o que nós estamos querendo trazer para vocês aqui? Que para os 10 pecados, se um desses pecados entrar em nossas vidas, se um desses principados tiver força sobre as nossas vidas, ou ainda que todos eles tenham força sobre as nossas vidas, o Senhor diz que para esses 10 pecados há uma solução. Sabe por quê?
Porque na mesa se colocavam os pães. Os pães, ele representa toda a palavra de Deus. Ele representa todo o alimento que Deus traz para o homem, para que ele possa se aproximar dele e ser liberto. A palavra, o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Então, ele está dizendo que todos aqueles que for até ele, de maneira nenhuma terá fome. E todo aquele que for nele encontrará o caminho que leva ao Pai. Então, cada mesa, cada 10 mesas, tinha o pão que simboliza a palavra de Deus. E hoje, no contexto atual, significa o nosso Salvador Jesus Cristo, que como pão desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância. Tinha também nesse templo 10 bacias. A bacia, irmãos, era depositada água, que iria ser, onde iriam ser lavados os instrumentos que seriam utilizados no templo. Aquela bacia com a água, ela simboliza nossas vidas, ou seja, ela simboliza a oportunidade que nós, quando apresentamos os nossos pecados ao Senhor, de nos lavarmos e nos purificarmos. Por isso que o Senhor diz que pela palavra nós seremos lavados e purificados de todos os nossos pecados. Quando Jesus morreu lá no Calvário, dele não somente saiu sangue, mas saiu água. Ele falou que nós estamos vivificados, limpos pela palavra de Deus. Tanto é que o batismo também simboliza essa lavagem, essa água que são dispensadas na bacia, porque o verdadeiro templo de Deus nos dias atuais somos nós. Então nós não precisamos ir a nenhum templo fazer nenhum sacrifício, mas essa água que nos lava, que nos purifica de qualquer um desses principados que possivelmente tem entrado nas nossas vidas. Haviam 10 candelabros também no templo. Esses 10 candelabros, eles serviam para iluminar. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós trazemos os nossos pecados à luz, quando nós manifestamos diante de Deus os nossos pecados, quando nós tiramos da escuridão os nossos pecados ocultos, porque tudo que está no escuro está oculto, nós clareamos o nosso pecado e tornamos evidentes diante de Deus, e só assim eles podem ser perdoados. Então, por isso que o Senhor fala assim: todos aqueles que pecam, e não confessam, todos aqueles que escondem o seu pecado, ou seja, deixa na escuridão o seu pecado, não confessa, nunca alcançará a graça de Deus. Mas todos aqueles que trazem à luz o seu pecado, ou seja, confessa o seu pecado, esse alcançará a graça de Deus. Então, para os 10 infelizes principados demoníacos que querem destruir a raça humana, você e a mim, Deus está falando: eu dou o símbolo da graça para vocês, para que vocês possam ser lavados, purificados e se encontrar diante de mim limpos. É tão interessante que eu quero que vocês abram essas coisas que eu estou trazendo para vocês, irmãos. Elas, infelizmente, eu não posso trazer a fundo nesse estudo, mas eu acho que todos vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Tudo isso, capítulo e versículo, vocês vai estar aqui e vocês pegam quando vocês estiverem tranquilos. Só que eu disse para vocês, é o que a palavra de Deus diz: nós somos o templo vivo de Deus. Olha só o que acontece em Êxodo. Olha só o que acontece em Êxodo, no capítulo 26, diz assim, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: faça parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e fios de lãs azuis. Agora, abra lá no capítulo 27, agora no versículo 9 a 11, que diz assim: faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. Do lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento,
serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitas de ferro. Agora, versículo 11. Porém, para sustentar essas cortinas, haverá 10 postes e 10 bases de cada cortina em cada lado. Irmãos, para sustentar essas cortinas que nós vimos lá, essas 10 cortinas, para sustentar essas cortinas, terão que ter 10 bases, 10 suportes. A palavra de Deus, o que sustenta um templo são as bases, são os alicerces. E aqui eu vou terminar esse contexto do Novo Testamento. O alicerce, a base para sustentar qualquer servo de Deus, são os 10 mandamentos. É a palavra de Deus, é a ordem de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao seu próximo como a si mesmo. Se você seguir esses dois, você sustenta todo o restante, todos os 8 restantes. Sem a palavra de Deus, sem esse conteúdo que Deus deu ao homem, todos nós estamos aptos e propensos a cair na mão de um desses principados e potestades. O Senhor Jesus disse que a casa vazia ele volta e traz consigo 7 espíritos piores. Ou seja, não será somente um principado, mas serão mais 7. E assim, quando a pessoa notar, ela já está cheia de todos os demais. Então, irmãos, o que eu queria trazer para vocês nesse contexto dos 10 mandamentos é que Deus deu os 10 mandamentos para que nós ficássemos atentos contra a manifestação dos 10 principados malignos que tentam derrotar o ser humano e tirá-lo da presença de Deus. Porém, para cada pecado desse, se nós viermos a cometer e de coração contrito nos arrependermos, Deus dá os 10, o simbolismo das 10 mesas, dos 10 candelabros, das 10 bacias, para que nós possamos encontrar graças diante dele. O que nós temos querendo trazer para vocês aqui, resumindo tudo isso, é que nas mesas eram colocados pães. Ou seja, para cada quebra de aliança há uma palavra de restauração e renovação espiritual. Por isso, dentro do templo tinha 10 mesas, pois o Senhor trata particularmente a cada um em suas fragilidades, pois é na mesa que a maldade é arrancada, pois a palavra liberta e o pão que é a palavra ele vai gerar a verdadeira transformação em cada um de nós. Agora, vamos passar por um outro tópico para que nós entendamos esse simbolismo do número 10, que os judeus sabiam, mas muitos de nós ainda não sabíamos. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, nós vamos saber. Vamos lá. Agora eu quero trazer a última parte desse estudo para vocês. Do significado do número 10, ok? Eu quero fazer uma pergunta a vocês e vamos lá, todos nós juntos, ok? Quantos dedos nós temos? 10 dedos. Nós temos 5 dedos em cada mão. Nós temos 10 dedos do pé, 5 em cada pé. Correto? Vou começando agora que eu vou trazer voltada para a parábola das 10 virgens. Irmãos, assim como Deus, todo ser humano ele é simétrico, né? Os primatas e os koalas, eu acho que são esses dois únicos, né? Essas duas únicas classes de animais que possuem 5 dedos em cada mão e em seus pés. É um entendimento meu que Deus coloca no ser humano todos os seus segredos. Nós é que não paramos para meditar. Vocês já pararam para analisar que nós temos 24 costelas, 12 em cada lado? Eu entendo que isso tem um significado e nós já falamos nos estudos anteriores na noiva de Cristo. É porque Deus, ele nos fez com 10 dedinhos na mão e 10 dedinhos no pé. Por quê? Nem os cientistas conseguem explicar. Eles acham que era para que nós possamos agarrar com maior resistência, né, maior certeza, cada objeto. Mas eles dizem que se colocar um 6º dedo atrapalha. De fato, né, quem tem 6 dedinhos sabe que atrapalha.
mas se for menos, não atrapalha tanto. Mas os 5 tem algum motivo que os cientistas não descobriram. Eu quero trazer uma coisa para vocês, é um entendimento meu, mas eu vou compartilhar com vocês. Vocês já pararam? Vamos pensar juntos, tá? Porque eu adoro pensar junto com pessoas. São 5 dedos do lado direito e 5 dedos do lado esquerdo. Somos totalmente simétricos. Vocês já pararam para analisar que o Senhor Jesus disse que quando ele vier, ele colocará o joio de um lado e o trigo do outro? Ele disse que ele colocará as ovelhas do seu lado direito e os bodes do seu lado esquerdo. Vocês já pararam para analisar isso? Olha, 5 dedinhos do lado direito e 5 dedinhos do lado esquerdo. Por que na parábola das 10 virgens apenas 5 entraram? E outras 5 não entraram. Mas essas 5 que não entraram foram lançadas em trevas exteriores. Aqui eu quero trazer a revelação de desfecho desse estudo. Nós vimos que o número 10, o número 10 representado nos nossos dedos da mão e do pé, nós vimos as particularidades de cada número, o 1 e o 0. Nós vimos que ele representa a plenitude de Deus, certo? Tanto é a plenitude de Deus que houve a plenitude de Deus antes do dilúvio, com 10 gerações pré-diluvianas, e houve a plenitude de Deus com 10 gerações para alcançar a graça através de Abraão, que nós falamos no início desse estudo. Vão acompanhando isso. Quem cumprir a plenitude de Deus, representado nos 10 mandamentos, receberá o favor de Deus, certo? Aqui está o meu entendimento e eu quero dizer a vocês. As 10 virgens, como nós vimos no estudo anterior, essa parábola estava sendo dada aos discípulos que representavam a igreja de Cristo. Se fosse aos judeus, Jesus teria dito lá no templo. E não foi os judeus que perguntaram a Cristo, não foi os seguidores de Jesus, e sim os discípulos de Jesus, que representavam a igreja, que fizeram a pergunta sobre o significado da parábola, e Jesus deu o significado a eles. O número 10, que eu vejo na parábola das 10 virgens, representa a plenitude da igreja. Assim como houve a plenitude antes do dilúvio e a plenitude até a promessa, que é Abraão, assim essas 10 virgens estão representando a plenitude de Deus, a plenitude da igreja. E por que a plenitude da igreja? Porque essas 10 virgens estão esperando o noivo, que é o cabeça da igreja. Não é a plenitude do tempo, é a plenitude da graça de Deus através da igreja de Cristo. Por quê? Porque as 10 virgens estão esperando uma única pessoa, o noivo. Só que 5 delas, representando a ovelha, entra, e 5 delas, representando os bodes, não entrarão e serão lançados em trevas exteriores. O próprio Senhor Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, mas eu preguei em seu nome, mas eu curei no seu nome. O Senhor fala: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. O que o noivo falou para aquelas 5 que vieram depois? Eu não vos conheço. Aqui está o significado do número 10 na parábola das 10 virgens. O número 10 significa a plenitude da igreja de Cristo aqui na terra. E a plenitude só alcançará o ápice quando o noivo vier buscar a sua igreja. Não esqueça que é por isso que ele está falando com a igreja dele, dando esse sinal através dos seus discípulos. Então nada desse negócio dizendo que representa que uma parte da igreja vai ser levada, outra parte será levada. Nada disso significa o número 10, a plenitude, porque Deus é pleno, e como nós já vimos lá representando o número 10, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e é o ômega. Então o início da igreja
E o fim da igreja, a era da igreja, está simbolizando aqui na parábola das 10 virgens, através do número 10. Agora, irmãos, o porquê todas elas dormiram? O que aconteceu? Os outros detalhes desse estudo nós vamos trazer no próximo vídeo, porque já deu 1 hora que eu não posso falar mais. Mas esse estudo de hoje eu vou continuar, né? Eu prometi, são 4 vídeos, nós vamos fazer mais 2 vídeos sobre a parábola das 10 virgens. O tema é o porquê Jesus usou a parábola com 10 moças. Ele está falando assim, na plenitude da igreja, simbolizado pelo número 10, com essas 10 moças que estão esperando o noivo, eu chegarei e a era da graça se findará. Ok, irmãos? E naquele tempo, somente as ovelhas entrarão para a festa. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa mensagem. Eu espero que vocês tenham aprendido nesse estudo. Se ficou alguma dúvida, vocês me perdoem. Desculpa eu correr, eu tô correndo muito com esses estudos, tá? Mas eu prometi que eu vou tentar colocá-lo tudo em 1 hora, tá bom? Mas todas as dúvidas, deixem nos comentários que nos próximos vídeos nós vamos responder com todo carinho para vocês. Não se engane, os 10 dedos da sua mão são para lembrar a você de que lado você vai estar. Do lado direito do Senhor, representado pelas ovelhas que irão entrar para a festa, ou do lado esquerdo, representado pelos bodes que serão lançados nas trevas exteriores. O Senhor, Criador dos céus e da terra, nos fez perfeito para que nós sempre olhemos de que lado nós vamos escolher estar. Do lado do Senhor Jesus ou do lado do inimigo, que representa aqueles 10 principados malignos que ele arrastou consigo para destruir a toda criatura. Ouça, se você ainda está deixando um desses principados tomar conta da sua vida, Jesus, ele através do pão, através da bacia com a água e através da luz dos candelabros, Jesus pode iluminar a tua vida e te libertar das garras desses principados. Ele pode curar o seu pecado, ele pode curar a tua ferida, ele pode curar e te purificar de todo o seu pecado. Deixa Jesus entrar na sua vida. Adore a Deus e nunca mais ajoelhe diante de nenhuma imagem. Nunca mais dê um louvor a ninguém que não seja o Deus Criador de todas as coisas, e o teu Deus. E sempre olhe para as suas mãos para fazer você lembrar de que lado você quer ficar. Eu te aconselho, escolha sempre o lado direito, porque você será nota 10 e conhecerá a plenitude de Deus para a sua vida. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para você e toda a sua família. Um abraço de toda a família falando de Deus. Amém.